Então, pessoal, bom dia. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá certo? Então, vamos lá dar início. Pessoal, nesse período agora, essa semana, nós vamos começar a trabalhar a questão de substâncias e misturas, tá? É só aceitar logo esse povo aqui, que tem um monte de gente aqui na vez. Pronto. Homem, e esse negócio dessa aula aí, como é que vai ser aquela atividade de grupo? Atividade em grupo? E Júlia, sociologia, doido. Ah, é que eu ainda tô dormindo ainda. Pois desperta, viu? Mas tá de Bora boa. lá. Então, pessoal, a gente vai começar a trabalhar agora substâncias e misturas, tá? A gente começa a entrar no novo conteúdo. Então, vocês vão entender um pouco o que é uma substância e o que é uma mistura, conseguir diferenciar uma de outra, tá? Aí eu coloquei no grupo os meus slides, eu não sei se foi passado para vocês esse material, é para ser passado, né, durante toda a semana, mas aí se o tutor acabou esquecendo de passar, já enviei para vocês. Aí eu vou começar a apresentação aqui e vou fazer a explicação, tá? Porque eu não tive como gravar a aula ainda, mas eu vou gravar e colocar lá no canal, tá? Mas eu vou começar a explicar por aqui, porque eu acredito que fica mais fácil para vocês também. Aí vocês só me confirmem se está sendo compartilhado a tela, tá? O meu apareceu aqui. Eu também. Certo. Pronto, apareceu, né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar a trabalhar o conceito de substâncias e misturas. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso no ensino fundamental, acredito que não. Talvez alguém sim, outros não, né? Mas vamos ver conceito por Eu conceito, estudei tá? mais ou menos. Certo. Gente, se vocês não estiverem me entendendo, vocês me falem, tá? Porque a voz ainda não tá 100%, então posso ser que alguma coisa ou outra vocês não entendam, certo? Primeira pergunta que eu começo aqui com vocês. Como é que eu faço para eu diferenciar uma substância de uma mistura? Alguém sabe me dizer? O que que a gente poderia O fazer para que, professora? diferenciar? Como Eu que a não gente escutei. Certo. Como é que a gente faria para diferenciar substância de mistura? Ah, é porque substância tem uma temperatura constante e a mistura não tem. Muito bem. Isso mesmo. Aí tem outro ponto que eu coloquei também aqui que eu fiz como se fosse uma pergunta para vocês. Amostras de água de torneira ou de água mineral de diferentes procedências têm sempre as mesmas propriedades? A água de torneira e a água mineral, aquela que vem na garrafinha, elas têm as mesmas propriedades? É igual, é a mesma água? Não. Eu acho que não, Não, professora. porque a água mineral tem Não. sais minerais e a água normal Só é tem pura. H2O. Rapaz, tu Só tem uma chutou, viu? Quem é que tá substância. respondendo aí? Ana Cibele, eu acho que a água pura só tem uma consistência, uma substância. Isso que eu ia responder para a senhora, onde a senhora afastar o slide. Uhum, isso mesmo. Qual a diferença da água pura, ou seja, da água da torneira e da água mineral? A diferença é essa aqui que a Anne Sibeli respondeu mesmo, tá? A água pura, ela é constituída de uma única substância, ou seja, a própria água, que na química é chamada de H2O, ou seja, a água pura ela é formada de várias moléculas de H2O. E a água mineral não. Na água mineral eu vou ter H2O,
mas eu também vou ter outros sais presentes ali, tá? Que são o que a gente chama de sais minerais. Esses sais minerais, eles que fazem, de certa forma, o tratamento da água e possibilita que essa água ela possa estar, de certa forma, conservada ali dentro daquela garrafa para poder ser consumida, tá? Então, a diferença da água da torneira para a água mineral é essa. A água da torneira ou água pura é somente H2O e a água mineral, ela tem sais minerais, ou seja, não é uma substância pura. Entendido até aqui? Se tiverem dúvida, é só falar, tá? Entendi. Certo. Aí aqui outro ponto, identificando as substâncias e misturas, né? Outra forma de também identificar, de forma agora, antes de eu falar isso aqui, o que vocês precisam entender? Que a química, nós vamos estudar a matéria, as substâncias por dentro, ou seja, tudo aquilo que é micro é o que a química estuda. A física, a disciplina de física, a ciência chamada física, ela estuda tudo aquilo que é macro, tá? Então, a química estuda o micro, ou seja, por dentro, e a física vai estudar essa questão de por fora, tá? Aí o que acontece aqui? Uma maneira de eu identificar, quimicamente falando, o que é uma substância e o que é uma mistura é em relação à temperatura, tá? Quando eu tiver uma substância que eu colocar uma determinada temperatura nela, e a temperatura dessa substância permanecer constante, ou seja, ela não alterar, eu vou classificar ela como uma substância, certo? Se ela permanecer constante, ela é uma substância. Se essa temperatura, ela não permanece constante, ou seja, ela vai ser alterada ao longo do processo, ela é chamada de mistura. Professora, mas por que ela seria uma mistura? Porque uma mistura ela é constituída de 2 ou mais compostos. E a substância não, é só apenas um composto. E esse composto ele vai manter a sua temperatura constante, ou seja, essa temperatura ela não vai ser alterada. E a mistura, ela vai ter a possibilidade de alterar a sua temperatura. Aí aqui eu trago para vocês, que vocês vão precisar se habituar um pouquinho, que é um gráfico, tá? Vocês vão ver aqui, vocês já estudaram o gráfico no ensino fundamental, já reconhecem isso aqui, né? Pelo menos a estrutura de um gráfico. Eu não. Certo. Eu só terminar de citar esse povo aqui, tem muita gente ainda para ser aceita. Pronto. Vocês vão ver que aqui nessa seta aqui tá para cima, certo? Nós temos a variação das temperaturas. E essa outra seta para cá, ela está representando o ponto de fusão, o ponto de ebulição, né? E os estados físicos. O que a gente vai perceber? Que quando eu tenho aqui o grau 0 graus, eu tenho uma substância que ou ela está ali no processo de estar no estado sólido, passando para o estado líquido, e abaixo de 0 graus, eu tenho a substância que está no estado sólido, tá? Vocês vão ver aqui na setinha, nesse traço para baixo, azul, que eu tenho um S. Esse S está dizendo que as substâncias no estado sólido, ela tem a temperatura abaixo de 0. Quando está acontecendo o processo de mudança de estado físico do sólido para o líquido, a temperatura ela vai mudando e vai ficando aqui no 0. Vocês estão conseguindo perceber isso? Sim. Pronto, bem aqui, ó. Deixa eu pegar agora com o mouse para ficar mais fácil para vocês olharem. Bem aqui, a temperatura ela está no 0 graus, tá? Quando essa temperatura ela vai subindo, ela está no estado líquido. Vocês vão ver que as substâncias que estão no estado líquido, elas vão... Eita, menino. Elas vão aqui ter uma mudança dessa temperatura. A temperatura ela vai aumentando. Quando eu tenho uma substância que ela está no estado líquido, passando para o estado gasoso, é o que nós chamamos de ponto de ebulição, tá? Então, a gente já sabe o que é ebulição, a gente já viu isso na aula passada. Aí, o que a gente precisa analisar aqui?
que a temperatura ela vai influenciar na mudança de estado físico, que nós vimos isso também na aula passada, quando eu tenho uma substância que ela é endotérmica ou ela é exotérmica. E uma substância que está no estado gasoso, a temperatura dela vai ser maior que 100 graus Celsius, tá? Então, esse gráfico aqui, ele vai aparecer para vocês em alguns exercícios. Por quê? Porque ele vai estar mostrando a questão da variação da temperatura. E vocês precisam aprender, nós vamos precisar aprender a fazer a leitura do gráfico, tá? Porque aqui onde está a substância no estado líquido, eu poderia perguntar para vocês. Uma substância que está na temperatura de 45 graus Celsius, qual é o estado físico dela? Líquido. Líquido. Uma Eu só substância queria que... saber se ele se mantém estável no formato líquido de 40 graus até 100. Isso. Quando chega nesse ponto bem aqui, chegou no zero ali, ele já vai subindo. Aí 1, 2, 3, até chegar lá no 100 graus, que é o ponto de ebulição, que vai ser a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ok. Certo? Então, uma substância que tiver a temperatura de menos 10 graus, qual é o estado físico dela? Sólido. Sólido. Isso. Então, a temperatura, ela vai influenciar para você conseguir compreender se você tem uma substância, se você tem uma mistura, certo? Então, de início, o que vocês precisam entender de um gráfico é isso. A variação das temperaturas e para qual estado físico vai acontecer a mudança. Se eu coloco uma temperatura mais elevada, se eu tenho uma temperatura mais baixa, tá? Aí aqui eu coloquei, agora falando mais sobre as misturas, eu coloquei assim, que as misturas é um grupo de moléculas, tá? Mistura é um grupo... Misturas? Tá Substância, gente. É substância, é isso mesmo. Substância é um grupo de moléculas, tá? E essas moléculas, elas têm umas propriedades específicas. O que são propriedades específicas? É aquilo que identifica aquela determinada substância de forma única, de forma diferenciada, certo? Então, cada substância, ela vai ter uma propriedade específica, que é o quê? A temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, a solubilidade em água ou da água e a densidade, tá? Essas são propriedades específicas. Professora, como assim? Vamos dizer que eu tenho aqui uma molécula de O2 ou uma molécula... Pessoal, dá um tempinho no chat para vocês prestarem atenção, tá? Vamos dar um exemplo que vocês têm uma molécula de O2, que é o oxigênio, e uma molécula de H2, que é hidrogênio. Uma maneira de eu conseguir diferenciar é que cada um tem uma temperatura distinta, tá? Uma temperatura de ebulição distinta. O que seria ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, cada um vai ter uma temperatura diferente. Temperatura de fusão também vai ser diferente para cada um deles, tá? Então, isso são propriedades específicas. E as propriedades gerais, que todo mundo está dentro ali, é massa e volume, tá? Isso aqui vocês estudam lá no ensino fundamental e também provavelmente dão uma estudada nisso na física. Então, de maneira geral, existe o que nós chamamos dois tipos de substâncias, que é a substância simples e as substâncias compostas, tá? As substâncias simples é aquela que, submetida a agentes físicos, luz, calor, eletricidade, não se decompõe em outras substâncias. De maneira resumida, de maneira mais clara, substância simples ela é formada por apenas um elemento químico, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês o exemplo do O3, que no caso é o ozônio, e o Cl2. A professora só está dizendo que só tem um elemento químico. Exatamente. Só tem aqui nessa molécula de O3, oxigênio. E aqui, Cl2, que no caso aqui eu só tenho cloro,
tá? Então, quando eu tenho apenas um tipo de elemento, quer dizer que eu tenho uma substância classificada como substância simples. Tá entendido até aqui? Sim. Sim. Substância simples é apenas um tipo de elemento. H2, N2, N3 e assim por diante. Já a substância composta, não. A substância composta é aquela que, por ação de um agente físico, se decompõe formando duas ou mais substâncias. Ou seja, a substância composta é quando eu tenho já dois elementos diferentes. Vocês vão ver que até a imagem que eu coloquei para vocês, ó, na substância simples vai aparecer somente uma cor em cada substância dessa, tá? No ozônio só tem vermelhinho, então, o oxigênio representado, né? Como as moléculazinhas vermelhas, o cloro como as moléculazinhas verde, tá? E tá todo mundo igualzinho. Já que nas substâncias compostas, não. Eu vou ter cores diferenciadas. Aqui eu tenho Ki, que no caso é o potássio e o iodo, e aqui eu tenho o NaCl, que é o sódio e o cloro, tá? O NaCl, que a gente sabe que é o sal de cozinha, tá? E a gente vai perceber que são duas moléculas distintas, que têm dois elementos distintos formando essa molécula, e que eles têm cores diferentes, ó, para identificar que eu tenho mais de um elemento presente aqui nessa molécula. Deu para entender a diferença de substância simples para substância composta? Sim, professora. Sim. Certo. No livro de vocês, eu acredito que também vai aparecer coloridinho desse jeito aí, tá? Deixa eu olhar aqui. Isso, ele vai aparecer coloridinho. Lá na página 60 do livro, tem exemplos, não é o mesmo exemplo, mas tem exemplos que vocês vão conseguir diferenciar uma substância simples de uma substância composta pela cor que é representada as moléculas, tá? Meu Deus, eu sou daltônica. Quem falou? Luna. Tu não consegue enxergar nenhuma dessas cores, Luna? Consegue diferenciar elas? Não. Certo, certo. Mas depois eu vou passar para ti com outras cores, pode ser? Tá bom. Pronto, que aí fica mais fácil para poder te identificar. Pronto. Gente, além de substâncias simples e substância composta, tem o que nós chamamos de substâncias alotrópicas. O que é substâncias alotrópicas? É uma propriedade que alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes, ou seja, de compartilhamento de elétrons, e assim formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Professora, como é isso? Nas substâncias alotrópicas, eu estou falando somente de substâncias simples, ou seja, eu tenho o mesmo elemento, só que esse mesmo elemento que vai formar aquela molécula lá, ele pode se apresentar na natureza de uma maneira diferente, mas formado pelo mesmo composto. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de substâncias alotrópicas para vocês compreenderem, tá? Nesse caso aqui, eu tenho oxigênio, que no caso é o O2, ele é formado somente por oxigênio, certo? E o ozônio, que é o O3, ele também é formado somente por oxigênio, mas ele vai aparecer na natureza de maneiras diferentes. Cada um vai ter uma apresentação diferente, cada um vai causar um impacto na natureza diferente. Nesse outro exemplo que eu coloquei para vocês, é o fósforo. O fósforo, ele pode se apresentar de duas maneiras distintas. Existe o fósforo branco e existe o fósforo vermelho. Vocês estão olhando a imagem? Sim. Sim. Então, o que seria, então, de maneira mais clara, professora, o que seria uma variação alotrópica? O que seria uma substância alotrópica? É quando eu tenho a mesma composição de substâncias simples, só que ele vai formar uma matéria diferente. Cada um vai se apresentar de uma maneira diferente. Mas o fósforo branco e o fósforo vermelho é formado pela mesma substância, chamado fósforo. Tá? Só que cada um na natureza vai aparecer de uma cor distinta, certo?
Aí eu coloquei aqui para vocês também mais 2 exemplos, que é o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Como assim, professora? É a mesma substância enxofre, só que na natureza ele vai aparecer com 2 estruturas diferentes. Eu vou ter essa primeira imagem aqui, o enxofre rômbico, tá? Que ele tem esse formato, mas ele é formado só pela substância enxofre. E nesse aqui de baixo eu tenho um monoclínico, que ele também é formado somente por enxofre, mas ele vai apresentar a estrutura diferente, certo? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho a grafite e o diamante, tá? Essas duas substâncias são formadas somente por carbono. O que muda? A finalidade de cada um deles e a estrutura que ele vai formar em cada um dos compostos, certo? Então, uma substância alotrópica, só voltando de novo, o que é uma substância alotrópica? São substâncias simples, mas que na natureza ela vai aparecer com características diferentes. Como assim características diferentes? Utilidades diferentes, tá? Então, eu vou ter 2 substâncias formadas por, pegando o exemplo do carbono. Eu tenho dois materiais, 2 matérias, que no caso é a grafite e o diamante. Grafite e diamante é formado somente por carbono. Só que cada um é utilizado para uma determinada utilidade diferente. Deu para entender o que é uma substância alotrópica? Sim. Ela é um pouquinho complicada mesmo, mas se vocês não tiverem entendido, pode falar. Hã? Tem no livro, tem, professora? Tem, né? Tem no livro. Repete aí, professora, que eu não entendi. Vamos lá. Eu falei para vocês que as substâncias elas podem ser classificadas em substâncias simples, quando eu tenho somente o mesmo elemento, substâncias compostas, quando eu tenho mais de um elemento diferente entre si, certo? E falei que tem as substâncias alotrópicas. As substâncias alotrópicas é quando eu tenho só substâncias simples, certo? Ou seja, eu tenho o mesmo elemento formando aquela minha substância, mas que na natureza eu vou produzir objetos ou materiais diferentes, formados somente por aquele mesmo elemento. Aí, oi. Só uma dúvida aqui rápida. O que diferencia eles? São o seu formato ou sua utilidade? Utilidade e formato. Eu acho que é os ok. dois. Exatamente, é os dois. Entendeu? Esses 2 exemplos aqui que o slide está fixado, eles são bem claros, melhor até do que os 2 anteriores. Por quê? Porque Professor, aqui. Oi, pode falar. não, se as misturas também têm essa variação de simples, composta e alotrópica. Não, as misturas a gente vai classificar elas de heterogênea e homogênea. Aí já vai ser um pouco diferente. Certo? Nesses 2 exemplos que eu coloquei aqui para vocês, ele consegue deixar mais claro isso para vocês. Por quê? No primeiro exemplo, que é o do enxofre, nós vamos ver que é formado somente por enxofre. Só que o que muda dessa primeira imagem para essa segunda imagem? A estrutura que ela está aparecendo para nós, certo? E nesse segundo exemplo aqui, que foi, gente? É tipo uma mistura, mesma substância aqui. Isso mesmo, Rick. Isso mesmo. Segundo ano, daqui a pouquinho vai começar, tá? Espera só um pouquinho aí. E nesse segundo exemplo aqui, eu tenho 2 substâncias que elas são formadas somente por carbono, só que a finalidade, o material que foi formado, é totalmente distinto do outro. Um é a grafite que tem ali, faz parte ali do nosso lápis, que a gente utiliza, lápis, né? Ou até mesmo aquela lapiseira que a gente também dá o nome de grafite, que é formada somente por elemento carbono. E o diamante, que é essa pedra preciosa, que também é formada somente por carbono. Esse lápis e esse diamante na sociedade tem o mesmo valor? Não. Não. Não.
Mas quimicamente falando, eles são formados pelo mesmo composto. Mas a finalidade na natureza, a finalidade na sociedade é totalmente diferente. Deu para compreender agora? Sim. Sim. Deu. Agora compreende a injustiça. Exatamente. Então, vocês já sabem que a lapiseira que vocês têm aí, o lápis que vocês utilizam, a própria grafite, né, que a gente dá o nome, ela é formada somente pelo elemento carbono. Esse lapiseira de dentro aqui, é que a gente escreve, que sai a cor, é somente carbono. Tá certo? Pronto. Aí, gente, eu paro por aqui em relação às substâncias, porque eu não vou trabalhar tudo de uma vez logo. Eu quero que fique fixo na cabeça de vocês o conceito de substância, o conceito de substância simples, substância composta e substâncias alotrópicas. Isso precisa ficar muito claro para vocês, para poder a gente começar a trabalhar as misturas. Certo? Certo. 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 Oi, professora. Right. Oi. A maioria desses aí eu já tinha visto, só não tinha visto o do enxofre e o grafite diamante. Certo, certo. Então, pessoal, esse mesmo conteúdo que eu passei para vocês aqui. Ai, que eu já estava esperando chegar a misturas, é? Ainda não. A gente vai fazer por partes, porque fica mais claro para vocês entenderem, certo? Porque Aulas quando a gente como a fala. da senhora tinha que ter tempo bônus. Não entendi. Aulas como a da senhora tinha que ter tempos bônus. Oh, Nossa. gente. E professora, e em questão à atividade? Certo, eu vou já falar da Sim, atividade. sim, na minha não abriu. Na tua É na abriu? minha. Não, Certo. tipo, ela abriu, só que na hora de marcar não tava indo. O Certo. meu nem marca nada. Tá, deixa, eu vou já falar da atividade, não se agonie não, viu? Segura aí um pouquinho. Vocês não estão olhando minha tela compartilhada? Não. Não. né? Não. Tá, deixa eu abrir o negócio para mostrar para vocês. Gente, eu gosto de ir passo a passo, porque depois que o negócio começar a aperrear, vocês vão ver, realmente a professora está certinha em passo a passo com a gente. Porque quando chegar lá na frente, vai puxar um pouquinho, então a gente vai devagar, para depois a gente acelerar, certo? Ó, isso aqui, vocês estão olhando minha tela? Sim. Sim. Sim, professora. Certo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar para girar, que eu não lembro mais como é que gira. Acho que é aqui. Não, aqui. Ah, gente, eu não sei mais como é que bota o bicho para girar. Ah, tá aqui. Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma substância simples ou uma substância composta? Simples. Composta. Sim, composta. Simples. Composta. Composta. Mas tem só uma substância, né? Simples. Tem só uma, Simples. É simples. tem só uma Pera, que eu substância, gente. Eu já escutei Eu alguém não tô nem dizer conseguindo simples. ver. Eu disse que era simples. Mas eu também. Simples. Luna, tu tá conseguindo ver as Eu cores? disse que era simples. Luna? Eu Não. disse que era simples. Não? Certo. Olha, porque aqui só apareceu cinza e cinza, né? Dois tipos de tom de cinza, na verdade. Pois é. Só que o que acontece? Vocês conseguem perceber que existe uma diferença de tamanho aqui. Essa daqui é menor que essa grandona. Tem uma grandona aqui no meio, não tem? Sim. Tem aqui. Sim. Isso já vai diferenciar que você tem dois elementos diferentes aí. Esses pequenininhos que estão na ponta, eles são iguais, mas essa que está aqui no centro, que é a grandona, ela é diferente. Ela é diferenciada. Isso. Então é uma substância composta. Exatamente. Então, mesmo que... Falei. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Pois é. Porque Exatamente o que eu disse. mesmo que vocês... Agora, Luna, eu vou pegar um pouquinho para ti, tá? Mesmo que tu não consegue... Ah, professor, eu não consigo identificar a cor. Beleza, mas tu consegue identificar a diferença de tamanho?
Consigo. Então, já é uma forma de você saber se você tem uma substância simples ou uma substância composta. Mesmo que a cor você não consiga perceber. A mesma coisa para todo mundo aqui, por isso que eu deixei nessa mesma corzinha aqui para vocês entenderem isso. Que mesmo que não apareça a cor, certo? Diferenciando um elemento do outro, eu consigo perceber que eu tenho uma substância composta pela diferença de tamanho de cada elemento. Eu tenho um elemento central que está bem no meio, que é grande, que nesse caso aqui é o carbono, e eu tenho os elementos pequenininhos nas pontas, que no caso é o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, trata-se de uma substância composta, certo? Então, se todo mundo tivesse do mesmo tamanho, seria substância simples. Como eu consigo perceber que existe uma diferença de tamanho? Gente, quando eu falo tamanho, é a representação para a gente conseguir visualizar isso, tá? Então, eu consigo entender que aqui eu tenho uma substância composta, certo? Entendido? Sim, professor. Sim. Então ela é diferenciada pelo tamanho e pela cor, né? É. Em alguns livros vocês vão pegar, vai ter livro que vocês vão ver que vai ter todo mundo do mesmo tamanho. Só que o que eu quero que vocês entendam? Que não é simplesmente o tamanho do átomo que vai fazer a diferença. Não é necessariamente isso. Mas a representação, tá? Isso aqui é uma representação que fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Na prática não quer dizer que o meu átomo, ele é daquele tamanho. Que ele vai estar necessariamente desse jeito, né? Desse jeito. É uma forma de você conseguir representar e visualizar melhor isso, tá? Ok. Deixa eu pegar agora aqui o elemento que está juntinho, que sejam iguais. Vocês estão olhando minha tela, né? Sim. 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 Nesse caso bem aqui, deixa eu aumentar. Nesse caso bem aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver que eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma substância. Luna, tu está conseguindo ver o vermelho? Eu tô vendo uma mais clara e uma escura. Certo. Tranquilo. Ó, nessa daqui que só tem 2 elementos juntos, eles são iguais, tá, Luna? Ó, e os demais, né? Esse aqui, eles são iguais, que são 2 bolas vermelhas, aqui onde eu tô passando o cursor, certo? E ele é uma substância simples. Isso. E nesse outro exemplo aqui, que a gente consegue ver até a diferença de tamanho, ele é uma substância composta. Tá certo? Então, no próprio, vocês vão perceber pela cor em alguns livros, pela diferença de tamanho, como eu volto a dizer, isso, exatamente. Essa diferença. Bom dia. Professora, já pode entrar o segundo ano? Pode ficar aí que eu já vou começar com vocês, tá? Pode ficar aí. Tá bom, obrigado. E só mais um detalhe, essa diferença de tamanho, vixe, eu baguncei tudo. Essa diferença de tamanho não quer dizer que um elemento é maior que o outro, mas é uma forma de representação. Oi. Nas substâncias alotrôpicas, elas podem ter de tamanhos diferentes, mas a mesma cor, né? Sim. Sim. Vocês também vão ver isso no livro de vocês, tá? Pois pronto, gente. Aí, eu acredito que ficou um pouco claro, né? Essa representação aqui, ela é bem legal, porque a gente consegue visualizar melhor até o movimento também, né, de cada um deles, ó. É bem interessante. Tá certo? Deu para vocês entenderem, gente, a questão da substância direitinho? Sim. Ótimo. Gente, se alguém ficou com dúvida, não tenha vergonha de depois perguntar, tá certo? Em relação à atividade, deixa eu ver bem aqui no livro, tá? Como eu sei que algumas pessoas não conseguiram abrir a atividade, eu ainda vou olhar o que aconteceu, eu queria propor para vocês... Conseguiu? Certo.
Então, quem conseguiu, ótimo, faz a atividade lá direitinho. Quem não conseguiu, vocês vão fazer a leitura do livro, do conteúdo, certo? E vão responder, escolher, vocês vão escolher, certo? 2 ou 3 questões da página 68. Entendido? Sim. Sim. 2 ou 3, Calma, professora? calma, 2 professora, ou não 3, entendi. fica a critério de vocês, tá? Qual é a página? Tá bom, 68. Eu vou botar lá no grupo. Eu vou botar, peraí, porque todo mundo fala ao mesmo tempo e fica confuso. Eu vou botar lá no Senhora- grupo, certo? A página direitinho, mas é a página 68. Vocês vão olhar para as questões e vão escolher 3 questões para vocês responderem, tá certo? Ok. Ok? Vai escolher as menores, Júlio? Aí vocês façam a leitura do conteúdo, esse mesmo conteúdo que está no livro, é o mesmo conteúdo que eu trabalhei com vocês aqui na aula, tá? Professora, Oi. pode fazer as duas? Se você quiser, pode, não tem problema nenhum, não. Ok. Olha, Tá. Leandro também. Ana Paula. Quem conseguir fazer a que eu enviei, faz a que eu enviei. Quem não conseguir, faz essa daqui do livro, tá? Professor, repete de novo. Ó, quem conseguiu fazer a atividade que eu enviei no mapa, faz aquela atividade que eu enviei no mapa. Quem não conseguiu, faz essa do livro, tá? Você vai lá na página 68 e escolhe 3 questões e responde. Tá certo? Tá. E é para enviar logo para o seu e-mail, Pode ser só a professora? resposta? Pode, só a resposta. Bota o cabeçário lá direitinho e manda sua resposta. Aí vocês Pra podem enviar. deixar no caderno, né? Pra entregar tudo junto com as outras. Isso mesmo. Aí, 68, Igor. Eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? Para poder ficar mais claro para vocês, tá bom? Tá bom. Pois Professora, pronto. Oi, tá o Raika. link lá no mapa, né? Tá o link no A mapa. senhora, para quem não tá conseguindo acessar, a senhora não pode copiar o link e mandar lá no grupo para ver se a gente consegue. Certo, eu vou fazer isso. Mas eu É acho o que o não tá problema dando é no é de que, abrir no isso aí. site, não coisa lá. Tá, Pois é, e nem dando de marcar. certo. Eu vou ver direitinho o que tá acontecendo. Aí eu aviso vocês lá no grupo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Pronto. Tá. Então, o pessoal do primeiro ano me despeço aqui. Fica o pessoal do segundo. Tchau, Tchau, gente. Até mais. Tchau, professora. Tchau. professora. Bom dia. Bom professora. dia. Ai. Pois vamos lá, gente. Pessoal do segundo ano. Como eu falei também pro pessoal do primeiro, eu não consegui. Bom dia primeiro, né, gente? Eu não consegui gravar a aula ainda, certo? Dessa semana. Eu ainda tô me recuperando, uma gripe pesada aqui. Mas eu vou começar a ver o conteúdo com vocês aqui e vou gravar também para deixar lá no canal, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estamos vendo. Certo. Sim. Ok. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Então, nas aulas passadas, nós começamos a ver a parte teórica do conteúdo, certo? A gente já entendeu. Vocês conseguiram entender o que é uma solução, entenderam? Professora, Oi. eu não participei da outra live que a senhora fez. Eu queria que a senhora repetisse um pouco sobre o assunto. Tá. Eu vou fazer um resumão. Tá bom? Tá bom. Pronto. Nessa parte do conteúdo, a gente começou a estudar diferenciar o que é uma solução, o que é uma dispersão coloidal e o que é uma suspensão, tá? Eu falei para vocês que a diferença desses três que eu falei agora, solução, dispersão coloidal e suspensão, está
na visão química, ou seja, na visão micro, olhando por dentro, a diferença está no tamanho das moléculas, tá? Eu não consigo ver isso a olho nu, mas de acordo com tudo aquilo que já foi estudado dentro da química, de acordo com tudo aquilo que já foi, né, provado, eu consigo dizer que pelo tamanho das partículas eu consigo identificar se eu tenho uma substância, se eu tenho uma solução, se eu tenho uma dispersão coloidal ou se eu tenho uma suspensão, certo? E eu falei também um pouquinho, comecei a adentrar um pouco mais sobre as soluções, dei o conceito de solução, tá? Aqui precisa ficar muito claro para vocês, porque agora a gente vai trabalhar bastante com soluções, tá? Que é quando é que eu tenho uma solução química. Quando eu tenho um soluto e um solvente juntos, tá? O soluto é aquele que vai aparecer em menor quantidade e o solvente é o que aparece em maior quantidade. Um exemplo, para ficar mais claro, é uma mistura de sal e água, tá? Quando eu tenho a mistura de sal e água, eu tenho uma solução. O meu sal vai ser o meu soluto e a minha água vai ser o meu solvente, certo? Então, basicamente foi isso. Aí eu classifiquei um pouco das soluções. Eu vou até mandar para vocês o material, que eu não sei se chegou para vocês, os meus slides. Alguém pode me confirmar se mandaram os meus slides para vocês? De qual, professora? É sobre soluções? Isso. Peraí. Alguém sabe dizer? Eduardo sabe dizer se os tutores mandaram para vocês os slides? E professora, Oi. chegou 2 slides para nós. Já, só que foi de sexta-feira, parece que eles mandaram. Tá. Aí vocês olhem e me confirmem se é esse aqui que eu vou compartilhar, tá certo? Foi esse aqui que chegou para vocês? Não, professora, lá na nossa sala ainda não chegou, não. Não, né? Tá. Eu vou fazer o envio para vocês, tá? Não, esse aí não. Não, né? Pronto. Depois eu vou mandar. Eu vou mandar tanto da semana passada, que é o da primeira aula, certo? Das primeiras aulas, na verdade, como esse aqui, que é das aulas novas de agora, dessa semana, tá? Pessoal, então, nas aulas passadas, eu falei muito de teoria. Aí vocês lembram que eu disse que a gente vai começar a trabalhar agora os cálculos? Então, essa semana chegou, certo? Então, para eu entrar nos aspectos quantitativos das soluções, eu preciso me lembrar o que é uma solução. E o que é uma solução? É uma mistura onde eu tenho um soluto e um solvente. O meu soluto normalmente é aquele que aparece em menor quantidade, e o meu solvente é aquele que aparece em maior quantidade, certo? Ou seja, eu tenho uma massa, que é do meu soluto, e eu tenho um volume, que é do meu solvente. Aí, como eu falei para vocês, eu tenho o exemplo da água, do sal em água. Eu tenho também um exemplo quando eu vou fazer um suco de pacote, certo? Aqueles suquinhos, né? Kisuke. Ali é um exemplo de uma solução. Por quê? Porque aquele pó, a gente vai ver na embalagem que ele tem uma quantidade em gramas, tá? E essa quantidade em gramas, o que é dado em gramas para uma substância? É a massa. E ele diz que aquela quantidade em gramas, ela pode ser preparada 1 litro para 1 litro de água. Aquele litro de água, ele é o volume, certo? Então, 2 informações muito importantes quando a gente começa a falar de aspectos quantitativos. A massa, que é dada em gramas, e o volume, que é dado em litros, certo? Aí, vamos lá, começar a trabalhar um pouquinho. Antes de eu entrar, propriamente dito, falando sobre concentração, eu dar um conceito para vocês de concentração, bem que saiu do local, depois eu ajeito, tá? Vocês precisam lembrar de alguns detalhes, tá? Que é o que a gente chama de conversão das unidades de medida. Nesse primeiro quadro aqui, que saiu do lugar, esse que tá bem aqui escondidinho, ó, que vocês estão vendo com o que eu tô passando o cursor, é kg, e aqui é o Gzinho. Aqui está em quilograma e aqui está em grama. O que eu preciso saber?
que quando eu tenho uma substância que ela está em quilograma e o exercício me pede para eu transformar para grama, eu preciso saber que nesse sentido aqui, ó, das setinhas laranjas, eu preciso multiplicar por 100, por 1000, perdão. Preciso multiplicar por 1000. Se for o contrário, eu vou dividir por 1000, certo? Então, se eu quiser transformar de quilograma para grama, eu pego aquele valor e multiplico por 1000. Se eu quiser transformar de grama para quilograma, eu vou dividir por 1000. A mesma coisa para litro, mililitro, litro e centímetros cúbicos. Se no meu exercício aparece de litros para mililitros, e ele diz assim, eu quero o volume em mililitros, você vai pegar o volume que está em litros e transformar para mililitros. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 1000. Se eu quiser transformar de mililitros para litros, eu vou dividir por 1000, certo? A mesma coisa aqui em litros para centímetros cúbicos. Se eu quiser transformar de litros para centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000. Se eu quiser transformar de centímetros cúbicos para litros, eu vou dividir por 1000. Alguma dúvida nesse primeiro slide? Não, professora. Isso aqui tá tranquilo, né? É só para vocês recapitularem, tá? Aí só para ficar mais claro para vocês. Tudo que é laranjinha quer dizer que eu vou multiplicar por 1000. Tudo que tiver voltando a seta de azul, eu vou dividir por 1000, tá? Isso aqui é uma informação importante. Professora. Pode falar. Na avaliação, tipo, em alguma atividade que a senhora passar, se apareceu lá as setinhas, aí vai ser tipo uma indicação do que a gente tem que fazer na atividade, né? Para responder. Tá falando desse slide aqui? Isso. Na atividade não vai aparecer a seta. Isso aqui vocês têm que tentar gravar. Aí, por exemplo, vai aparecer lá, tipo, transforme litro em mililitro. É só assim, né? Isso. Só que dentro do contexto das concentrações, tá? Agora eu entendi. Certo. Pronto. Então, gente, quando a gente fala de solução, a gente precisa falar de um termo chamado concentração. O que é concentração? Eu vou dar um exemplo assim, que parece bobo, mas que ele representa bastante isso, tá? Vamos dizer que vocês prepararam um suco, certo? No pacote do suco, ele vem dizendo as instruções para vocês, da quantidade em gramas que você precisa colocar, a quantidade em litros, a quantidade de açúcar, certo? Todas essas informações vêm ali no pacote. Só que aí você prepara um suco e quando você vai tomar, você percebe que aquele suco, ele tá salobo. Ele não tá doce. Aí o que você precisa fazer? Me digam aí, o que você tem que fazer? Botar açúcar. Colocar mais açúcar. Botar um pouco mais. Exatamente, botar um pouco mais de açúcar, certo? Ok. O que quer dizer a concentração? Aí, um outro exemplo. Você preparou um suco e você botou água demais. E o seu suco ficou ralo. Só que você ainda tem outro pacote de suco. O que você vai fazer? Colocar mais suco. Colocar um pouco mais de suco. Para fazer o quê? Para aumentar a concentração, para ele ficar mais concentrado. Só que no termo popular a gente diz para o suco ficar mais forte. Não é assim que a gente diz? Ou então, quando você faz o suco muito grosso, na nossa linguagem popular, aí a gente vem e coloca um pouco mais de água, para poder ele ficar mais, né, na medida certa, para não ficar nem ralo, nem grosso demais, ficar ali na medida certa. Essa medida certa é chamada de concentração, certo? É a relação entre a quantidade X de massa e a quantidade X do volume, certo? Essa concentração das soluções, ela pode ser feita de várias formas, que nós chamamos de concentração comum, concentração e quantidade de matéria, densidade, título,
Tudo isso são formas de eu descobrir a concentração de uma solução. Eu não sei se vocês já viram, quando tem algum medicamento, e no medicamento tem assim, ou até mesmo acho que na água oxigenada aparece muito isso. Aquela água oxigenada que a gente compra em farmácia, aparece bem assim, 0,9% de alguma coisa, de alguma substância ali. Esse 0,9%, ele está dizendo que naquele recipiente existe 0,9% da concentração daquela substância que é a principal, tá? Então, as concentrações, ela vai me dizer a quantidade exata de um determinado composto presente naquela solução, certo? Mas essas concentrações, elas vão variar. Como assim variar, professora? Ela pode ser classificada de várias formas, ou seja, eu posso descobrir ela de várias formas, dependendo do tipo de substância que eu estou trabalhando, tá? Então, existe a concentração comum, existe densidade. Densidade, que a gente também estuda lá na física, é um tipo de concentração. Título e concentração em quantidade de matéria, certo? A primeira que nós vamos estudar é a concentração comum. O que é a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto, quem é o soluto, gente? É aquele que aparece em menor quantidade, e o volume da solução. Não é o volume do solvente, é o volume da solução, ou seja, é a mistura do soluto mais o solvente, certo? Vixe, a minha... Ô, gente, porque minhas coisas sumiu aqui a fórmula, mas eu vou já dizer para vocês. Então, a unidade de medida da concentração comum é gramas por litro, porque a massa, ela é dada em gramas, tá? Esse Gzinho, e o volume, ele é dado em litros, tá? Ou a minha massa, ela vai aparecer também em gramas, ou o meu volume, ele vai aparecer em miligramas. Aqui, nesse quadro onde está azul, era para aparecer para vocês a fórmula. Não sei o que foi que desceu, sumiu, mas dá bem que tem. Ô, gente, deixa eu tirar bem aqui. Não sei porque que sumiu isso. Mas, gente, a concentração comum, ela é dada por C, se vocês estiverem com um caderno aí, podem anotar. C igual a M dividido por V. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, concentração comum é igual a Czão, tá? C igual a M dividido por V. Cadê, gente? C igual a M dividido por V. Deixa eu ver se vai aparecer nesse outro slide aqui para vocês. Não sei porque que sumiu dali. Vamos ver se abre. Vocês anotaram a fórmula? Já anotei, professora. Certo, professora, já anotei. Deixa eu anotar bem aqui também, porque aí, caso alguém não esteja entendendo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. C Tá igual a M dividido por V. Pronto, aqui vai aparecer. Deixa eu compartilhar esse. E aí aparece tudinho que eu coloquei. Aqui ele sumiu. Ó, pronto. Tá todo mundo vendo agora melhor, né? Ó, concentração comum é igual a C igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ou simplesmente C igual a M, M1 ou M, dividido por V. Essa massa, ela vai ser dada em gramas e esse volume vai ser dado em litro ou mililitros. Aí eu coloquei o exemplo aqui para vocês, ó. Aí a pergunta é a seguinte: em um becker, temos uma solução que indica que existe sulfato de cobre em 1 litro de solução. Calcule a concentração dessa solução. Aí vocês vão ver que aqui na imagem, ele está apresentando para vocês 50 gramas por litro. Tá? Não era grama por litro, era só 50 gramas.
50 gramas, certo? Vocês estão olhando aqui? Bem aqui embaixo? Pronto. Como é que eu vou fazer o cálculo disso? Ele quer achar a concentração. Então, vai ser C igual a massa. Quem é a massa? 50 gramas, tá? Quem é o meu volume? É todo aquele que vai ser dado em litros, que no caso aqui é 1. Que vai ser 50 dividido por 1, que dá 50 gramas por litro, certo? Eu coloquei um exemplo bem simplesinho para vocês conseguirem compreender. Mas eu também coloquei aqui outras questões, ó. Aí aqui mais um exemplo de concentração comum. Aí vamos lá. Ao chorar compulsivamente, uma pessoa eliminou 5 ml de lágrimas. 5 ml é o quê? É grama, é massa ou é volume? É o volume que a pessoa, do tanto de lágrima que a pessoa chorou. Isso. Então, volume, a gente já sabe que é 5 ml, certo? Considerando que essa solução apresenta a concentração de sais igual a 6 gramas por litro. Nesse exemplo aqui, eu coloquei diferente, tá? Eu já apresentei para vocês a concentração, que é 6 gramas por litro. E nesse exemplo, ele está pedindo para vocês determinar a massa, tá? Então, vamos voltar bem aqui para vocês entenderem uma coisa. Professora, quer dizer que quando eu tenho o cálculo da concentração, a questão ela vai me dar 2 dados, tá, gente? Ou ela vai me dar a massa e o volume para eu achar a concentração, ou ela vai me dar a concentração e o volume para eu achar a massa, ou ela vai me dar a concentração e a massa para eu achar o volume. Deu para entender isso? Sim. Sim, professora. Certo. Nessa questão aqui, ele quer que vocês... Nessa questão aqui, ele quer que vocês encontrem a massa. Certo? Façam aí como é que ficaria essa questão. Sem ser com essa resolução que eu botei aqui. Porque eu fiz ela aqui de outro jeito, sem usar a fórmula. Que eu disse que eu ia ensinar das 2 formas. Só que eu quero que vocês respondam essa questão com a fórmula. Façam aí rapidinho. E me digam como é que vai ficar. Professora, ainda estou me confundindo na hora de fazer os cálculos. Eu também queria que a senhora repetisse a que a senhora falando agora. Certo. Ó. Eu não estou A conseguindo fórmula é essa aqui. ainda fazer. Certo. A fórmula é essa aqui, certo? Vocês estão olhando o que eu estou botando aqui, ó? Sim. Está aparecendo para vocês? C igual a M sobre V. No papel, vocês estão olhando? Sim. Ok. Nessa questão aqui, ele deu para vocês que o volume é 5 ml. Certo? Só que o que é que vocês precisam perceber no exercício? É a identificação das situações. Ele deu para vocês a concentração, que é 6 gramas por litro. Tá? E ele pediu para vocês acharem a massa. Certo? Até aí, tá entendido? Tá. Sim. Ok. Eu vou parar de compartilhar para poder vocês olharem o que eu quero que vocês olhem. Peraí. Ó, gente, toda vez que a gente for fazer um exercício desse, a gente precisa colocar do ladinho os dados, tá? Eu tô fazendo aqui no papel, vou mostrar para vocês. Ó, tá dando de enxergar? Tá, professora. Pronto. A fórmula é essa aqui. Meu ainda não. Bota mais para trás um pouquinho, professor. E agora? Melhorou? Agora Melhorou, gente? melhorou. Eu tô vendo. Certo. A fórmula é essa daqui, Minha certo? internet não tá conseguindo abrir, que eu não tô vendo, não. Vixe. Não, mas é no papel. Não É no é papel. compartilhando. É minha não. internet, eu acho. É no papel, Eduardo. Pois é, acho que é minha internet. Vixe. Não tá aparecendo nada. Meu Deus. Ó, a fórmula é essa daqui, tá? Concentração dividido pela massa
igual ao volume. Toda vez que vocês forem fazer um exercício desse, vocês precisam colocar os dados, igual eu coloquei bem aqui em cima, tá? Os dados que a questão me deu foi o quê? O volume é 5 ml. A concentração nesse exercício é 6 gramas por litro. Ele quer achar quem dessas incógnitas? A massa. Até aí, entendido? Sim, professora, entendi. Pronto. Só que o que acontece? Vocês Não vão perceber. Tá. O exercício, ele sempre vai me dar, quando fala de concentração comum, 2 dados, ou seja, 2 valores, certo? Nesse exercício aqui, ele deu para vocês o volume, que é 5 ml, e ele me deu a concentração, que é 6 gramas por litro. E ele quer achar a massa, certo? Certo, professora. Ok. Aí o que acontece? Um detalhe que vocês precisam ver, por isso que eu falei da conversão das unidades. O volume ele está em ml, mas a concentração ela está em gramas por litro. O que eu tenho que fazer aí? Alguém me diz? Converter ml para litro. Como é aí? Isso. Converter de ml para litros. Para eu converter de ml para litros, eu multiplico ou eu divido por 1000? Divide por 1000? Divido por 1000, certo. Quanto é que vai dar agora o volume em litros? 0,03. Quanto? 0,03. Não, eu tô transformando 5 ml em litros. 0,05. Então, o volume novo agora vai ser 0,05 litros, tá? Ó, a única mudança que eu fiz até agora, deixa eu me ajeitar aqui para vocês olharem melhor. Meu Deus. A única mudança que eu fiz até agora foi o volume de ml para litros, certo? Aí agora a gente vai resolver a questão, tá? A concentração que a questão me deu foi 6. Porque, professora, como é que eu sei que a concentração é 6? Porque a concentração ela está em gramas por litro. Tudo que tiver em gramas por litro vai ser concentração, tá? E a questão, ela quer que vocês encontrem a massa. Então, eu estou montando aqui, vai ficar desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão olhando aí como ficou? Sim. Sim, professora. Isso, aí agora a gente jogou na equação e agora é só resolver. Ficou a concentração 6, a massa é quem eu quero achar, que no caso é a minha incógnita, e o meu volume é 0,05. Aí agora eu pergunto para vocês, qual vai ser o valor da massa? Professor, uma dúvida. Se eu quiser trocar esse 0,5 de lugar, o 6, tipo, botar M igual a 6 dividido por 0,5, pode? 0,05. Não, não pode, por quê? Porque nesse caso aqui, ó, não vai ser uma divisão, vai ser uma multiplicação. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Para cá. Ó, ficou uma multiplicação. O que tu tá me dizendo, tu pode fazer, desde que tu organize de maneira correta, tá? Porque se tu fosse fazer divisão, estaria errado. Porque eu fiz o quê? Foi uma multiplicação, porque eu fiz meio pelos extremos, tá? Eu fiz isso com isso. Aí eu isolei o M, que é a massa, aí ficou 6 vezes 0,05. Vocês conseguiram entender? Entendi. Os outros? Professor, só uma observação aqui, que na hora de trocar de ml para litros, não deveria ser 0,005, porque o 5 foi dividido por 1000.
Bora ver aqui se Aí tá teria que. certinho. É isso mesmo, tá faltando zero. Tá faltando zero, muito bem. Quem foi que falou? Esse José é o cara mesmo. Josué. Pronto, muito obrigada, Josué. Isso mesmo, 0,005, tá? Porque foi dividido por 1000, é isso mesmo. Vou só corrigir bem aqui. Pronto. Aí agora vocês multiplicam esse valor de 6 por 0,005, que vai dar quanto? Zero. Na minha cálculo aqui deu 0,003. 0,003? Dos outros deu quanto? Deu 0,30. Pra mim nem apareceu ainda. Ninguém mais fez diferente? 0,003. 0,003? Vocês estão fazendo no papelzão ou vocês estão fazendo na calculadora? No papel. Até agora. Alguém faz na calculadora aí, me confirma se é esse valor mesmo? Peraí. 6. Peraí, deixa eu achar a 6 calculadora. vezes 0,005. Vai dar quanto? Achei. 6 vezes 0,005. Vai dar 0,03. 0,003. É 0,003 ou é 0,03? 0,03. Isso, 0,03. Certo? Vocês podem confirmar na calculadora. Eu fiz na calculadora. Deu para entender, gente? Sim. Professora. Oi. Tem como a senhora recapitular um pouco, porque aqui a minha internet caiu e travou tudo, eu não consegui saber o que foi que a senhora falou depois. Certo. Então, professora, é só uma questão aqui. Aqui na concentração, que ela é 30 gramas por litro, a senhora converteu para 6. Como foi que a senhora chegou a essa conclusão, que eu não entendi direito? Ó, vamos lá, tá? A questão, ela deu para vocês um volume que foi 5 ml, certo? Volume 5 ml. A concentração, a questão me deu, que foi 6 gramas por litro. Eu não mexi com a concentração. A única coisa que eu mudei foi o volume. Eu transformei esse volume que estava em ml para litro. Foi só isso que a gente fez. E depois jogamos na fórmula. O volume que estava 5 ml, ele foi para 0,005 litros. Por quê? Porque eu dividi 5 por 1000. Por 1000. Certo? Então, foi só isso que eu mexi. Aí, eu peguei esses novos dados, que no caso é o meu volume novo, que foi 0,005, e a minha concentração, que é 6. Eu não mexi na concentração, tá? Aí, eu joguei na fórmula. Nessa questão específica, ela está me pedindo a massa, tá? Então, a concentração eu sei que é 6, e o volume, deixa eu arrumar bem aqui, que eu ainda não arrumei ele, é 0,005. Certo? Que foi o que a gente encontrou, depois de transformar de ml para litros. Aí, o que é que eu fiz? Meio pelos extremos, tá? Deixa eu botar até o x aqui. Meio pelos extremos. Eu isolei o M, vocês estão olhando? Eu isolei o M, isolei ele, e multipliquei 6 por 0,005, que deu 0,03 gramas. Por que gramas? Porque eu quero achar a massa, e a massa ela vai ser dada em gramas, tá? Deu para entender? Deu. Esse conteúdo, ele exige muito de vocês, porque se estivesse na sala, seria bem mais fácil, que vocês iam conseguir ver ele todo no quadro, assim, tranquilo. Ele exige bastante, certo? Isso mesmo.
Tô olhando. É isso mesmo. Os outros compreenderam? A Amanda conseguiu compreender? Eu só consigo passar para frente se vocês entenderem esse aqui, porque esse aqui é o basicão, porque depois vem os outros cálculos e vai talvez complicar um pouquinho. Amanda, tu conseguiu entender? Piorando. Carlos Cristiano, tu conseguiu entender? Abre o microfone aí e me digam se vocês conseguiram entender essa primeira. Professora, eu só não entendi esse final, porque não apareceu de jeito nenhum. A professora estava mostrando. Você tem que assistir na aula para aparecer. Certo. Eduardo, eu vou mandar para ti no teu privado. Eu vou tirar foto e vou mandar um áudio explicando para você, ok? Tá bom, Gabi. Pronto. Ana Luísa, tu conseguiu entender? Sim. Certo. Andressa? Andressa? Sim, professora. Deu para entender, né? Cleudson, deu para entender? Camille? Entendi, professora. Andréia? Consegui, professora. Lude? Acho que é Ludmila, né? Consegui. Sim. Francilene? Entendi, sim. Marcos? Entendi, professor. Karina? Eu consegui entender, professora. Certo. Josué? Entendi, professora. E Amanda, que a Amanda tá duplicada aqui. Amanda, conseguiu entender? Não respondeu, mas tá bom. No slide, gente, eu vou mandar para vocês esses slides, Eu tá? consegui entender. Certo, Amanda. Ó, no slide, eu vou compartilhar aqui para vocês olharem. No slide tem o exercício para vocês fazerem, tá? Eu coloquei 3 questões sobre concentração. Tá dando para vocês olharem meu slide? A apresentação? Sim. Tá, né? Pronto. Sim. No slide 6, tem 3 questões para vocês fazerem só sobre concentração. Não passem para frente, certo? Não vão passando os slides, não. Fiquem até o slide 6, tá? Para poder vocês não confundirem, porque como são várias fórmulas, para poder não confundir. Essas 3 questões aqui é só sobre concentração. Para vocês conseguirem responder direitinho, vocês precisam ficar atentos a 2 coisas. Se a questão ela está pedindo para vocês calcular, o que ela está pedindo para vocês calcularem? Se é a concentração, se é o volume ou se é a massa, tá? Isso aí vocês precisam ficar muito atentos. Outra coisa que vocês precisam ficarem atentos é se as unidades de medidas vão precisar ser mudadas ou não. Como assim? Se você vai precisar transformar de litros para mililitros, de mililitros para litros e assim por diante. Se você precisa fazer essa transformação, certo? Vocês vão utilizar a mesma fórmula para as 3 questões, que é concentração, massa, concentração igual a massa dividido pelo volume. Essa mesma fórmula para essas 3 questões, certo? Aí vocês vão fazer, aí se vocês quiserem já mandar para o meu privado a resolução, para eu ver se está tudo certinho, vocês podem mandar, não tem problema não. Pode mandar no WhatsApp mesmo, tá? Certo? Ok, certo. Aí eu vou mandar essas 3 questões logo para vocês no grupo, ou até mesmo para os tutores, para vocês já irem praticando. Se não conseguir, professora, eu não consegui de jeito nenhum, aí vocês mandam uma mensagem também, que aí eu vou ajudar vocês. Ok? Ok. Essa aí é a atividade da semana, ou só é um complementar? É a atividade da semana, é só essa mesmo. Eu não estou passando exercício demais, porque como a gente está aprendendo ainda a fazer as coisas, eu não vou ficar passando uma renca de exercício para na hora vocês se confundirem, não, viu? Então, tentem fazer essas 3. Aí, só mais um detalhe. Se vocês conseguirem fazer sem utilizar a fórmula, tem um exemplo no slide sem utilizar a fórmula. Se vocês conseguirem fazer sem utilizar a fórmula, ótimo.
Professora, eu não consigo sem utilizar a fórmula, eu só consigo com a fórmula. Pode fazer também, tá? Existem as duas opções. Ou você faz usando a fórmula, ou você faz uma regra de 3 simples para poder resolver a questão e pronto. Tá? No slide tem também mostrando. Aí você faz do jeito que fica mais fácil para você. Ok? Beleza? Beleza. Beleza. Ok. Pronto, gente. Então é isso. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, que aí eu vou auxiliando no que tiver ao meu alcance. Tá bom? A gente encerra por aqui. Tá bom. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Bom dia.